Estão me ouvindo aí, então, bem, né? Sim. Joia. Tudo bem. Sim. Uhum. Maravilha. Hoje a aula é um pouco mais curta, tá? Em torno da fé, a gente fala um pouco mais, né? Porque é a primeira linha, né? É a base para todas as outras linhas. E hoje é mais tranquilo. A gente vai falar do trono mineral do amor, tá? Eu não vou ficar entrando muito em detalhe técnico, né? Sobre os orixás, porque aí tem o nosso material de apoio também, né? Até o final desse curso aí vai ser quase 3.000 páginas de material de apoio para vocês. É muita coisa, muito material, né? E em teogonia, essa parte que a gente estuda sobre os orixás, além de ter o material de apoio dentro de cada aula, né, de cada trono, ainda tem aquele material de apoio que é em comum para todos os orixás, tá? Eu estou deixando lá de baixo de todas as linhas, tá? Já tem alguma coisa lá, e o que for entrando, né, conforme os tronos forem vindo, que for em comum para todos os orixás, eu vou colocando lá dentro, para ficar separadinho e mais fácil para vocês acharem também, tá? Então, detalhes técnicos, assim, que pedra que é do orixá, tá lá, tem a imagem, tem o texto, que erva que é do orixá, qual a oferenda básica desse orixá, né, tudo, o fator desse orixá, os fatores, né, aqui a gente fala os principais, e lá tem todos os outros fatores, porque cada orixá tem muitos fatores, muitos, né, aqui a gente fala os principais, né, e complementa o que não tem no texto, logicamente, né, a gente soma, né, aqui com a aula em vídeo, o que não tem lá no texto, né, a gente aumenta um pouquinho aí para vocês terem a compreensão de cada trono, tá? Então, numa linha de importância, depois da fé, depois da primeira linha de Umbanda, a gente entra na segunda linha de Umbanda, tá? Num grau de prioridade que a gente chama, tá? E nesse grau de prioridade, a segunda linha de Umbanda é a linha do amor, tá? É o sentido divino do amor. E esse sentido divino do amor é composto por dois orixás, um par, né? Assim como todas as outras linhas, assim como o trono da fé que a gente já falou, que veio Oxalá e Logunã, e hoje a gente fala, então, de Oxum e Oxumaré, né? Tem gente que já fala assim, né? Eu falo Oxumaré ou Oxumaré, né? Muda esse acento no final lá, né? Chapeuzinho ou agudo, né? Mas os dois estão certos, tá? Não existe uma verdade absoluta, os nomes são simbólicos. O que vale é a gente entender e saber o que são essas energias divinas, né? Então, Oxum, vamos começar por Oxum, logicamente. Oxum, que é universal no trono do amor, né? Ela é a passiva, a força passiva do trono do amor. Oxum, ela é o próprio amor divino, tá? Ela é a própria energia do amor divino que circula em todo o universo, em tudo que a gente conhece, em tudo que a gente não conhece, tá? Oxum é o próprio amor, tá? E quando a gente fala de amor, a gente tem coisas que o amor... Bom, mais alguém. O amor, ele muitas vezes não consegue ser explicado com palavras, né? A gente não consegue explicar o amor verdadeiro, o amor divino com palavras. Ele é inexplicável, né? Tem até uma historinha que eu gosto de falar de Buda. Buda, ele estava preparado, né, para fazer um discurso, para dar uma aula para os seus discípulos, e Buda, ele então vai ali em cima do púlpito, e os discípulos ali embaixo, todos sentados, esperando ele fazer o seu diálogo.
E quando vê, ele pega uma flor. Ele pega uma flor e mostra essa flor para os seus discípulos. E fica ali, quase 2 horas, mostrando essa flor para os seus discípulos e não diz absolutamente nada. E todo mundo ficou sem entender o que era aquilo, né? E ficaram ali, pacientes, esperando, né? E apenas um dos discípulos entendeu o que seria, o que Buda queria transmitir. E, na verdade, Buda, ele transmitiu, ele mostrando aquela flor, e sem dizer nada, ele transmitiu uma mensagem de amor, porque o amor, muitas vezes, não pode ser explicado em palavras, né? Olha que legal, né? E Oxum é isso, né? Oxum é o próprio amor, é o amor divino, né? E quando a gente fala em amor também, esse amor divino, talvez o que se aproxime mais, né, da gente sentir, né, da gente ter essa sensação de amor divino, seja a experiência dos filhos, né? Pelo menos para a grande maioria, né? A não ser assim, pois existem questões, né, kármicas, muitas vezes, e que acontecem, né, de muitas vezes os pais, né, não terem um amor assim divino pelos filhos ou vice-versa, mas em sua grande maioria isso acontece muito forte, né? E é justamente para ter essa experiência de amor ao próximo que a gente tem essa experiência dos filhos, pais e filhos, né? Porque é muito difícil a gente amar o próximo, né? Muitas vezes a gente nem se ama, né? Como amar o próximo se a gente nem muitas vezes se ama, né? Muitas vezes a gente tem todo um conflito interno, muitas questões mal resolvidas, né? E para a gente se amar, a gente precisa ir resolvendo todas essas questões, a gente precisa ir acertando todas essas coisinhas para que a gente consiga, então, ir se amando, né? Para então depois amar o próximo, né? Mas muitos de nós temos essa experiência já de ter a experiência dos filhos, né? E a experiência dos filhos, de pais para filhos e filhos para pais, é um amor muito bacana e que posso dizer que se aproxima muito desse amor verdadeiro, desse amor puro, desse amor divino, né? Que é a emanação de Oxum. E Oxum, ela é conceptiva. Ela tem muitos fatores, Oxum, né? Assim como todos os orixás, né? Ela é agregadora, Oxum. Né? Os dois principais fatores são esses, né? Mas são muitos, né? No material de apoio vocês vão ver lá que tem uma lista enorme, né? De fatores para Oxum, assim como para os outros orixás. Mas os principais são esses, né? Ela é agregadora e conceptiva, tá? E aí, muitas vezes também, olha que bacana, vou falar uma curiosidade para vocês bacana aqui também sobre Oxum, né? Porque a gente tem esse discurso, né, de terreiro, né? De terreiro de Umbanda, que a maioria das pessoas que chegam no terreiro de Umbanda são pessoas que estão ali precisando de algo, né? Que estão reclamando algo, né? Sempre quase o mesmo discurso, né? Minha vida não vai, não sei, preciso fazer um trabalho, preciso fazer uma abertura. Muitas vezes a pessoa já vai com aquela intenção de trabalhar alguma coisa em Ogum, né? Que abre caminhos, né? Que quebra demandas, né? Mas muitas vezes o que falta na vida da pessoa é amor, né? Muitas vezes se pensa em fazer algo para Ogum, mas, na verdade, talvez precise fazer algo ali para potencializar esse amor no fator, na força passiva universal de Mamãe Oxum, né? Por quê, Pedro? Por quê? Veja bem, nesses fatores, ela tem um outro fator também, que é o fator atrativo, de atração, de atrair, né? E muitas vezes, Oxum ela atrai, né? Muitas vezes não sempre, né? Atrai a prosperidade. Vocês vão entender isso já já.
Por quê? Por que ela atrai a prosperidade? Porque tudo, absolutamente tudo que é feito com amor, prospera. Tudo, né? Se você trabalha, você tem uma profissão que você ama, uma profissão que você se sente bem, que você se sente confortável, que você tem amor por aquilo que você faz, pode ter certeza que você está prosperando, né? E prosperar, veja bem, não é só relacionado ao dinheiro, né? O prosperar é você também estar se sentindo bem, em paz, confortável, realizado, independente do dinheiro. Isso também é prosperar, né? Então, a Mamãe Oxum, ela tem essa força atrativa, conceptiva, é a mesma força que atrai o espermatozoide, por exemplo, para dentro do núcleo do óvulo, né? Uma força atrativa, uma força de atração, né? Isso é Oxum, né? Isso é Oxum. É a mesma força que atrai as moléculas para próximo de um átomo, por exemplo. Força de Oxum, força atrativa, tá? Conceptiva, agregadora. Oxum é tudo isso, né? Então, vê como é que se expande o negócio, né? A gente pensa que um fator é uma coisinha só, mas aí você vai ramificando, né? Essas coisas, tudo que tem no universo, tudo que tem em nossa volta, e muitas vezes está tudo relacionado ao Oxum, né? Então, muitas vezes, olha para vocês verem como é que é importante a gente entender os fatores dos orixás, né? A pessoa está ali pedindo uma abertura de caminho, mas muitas vezes, será que não é falta de amor? Será que não é desequilíbrio no amor? Né? Será que está faltando essa atração pela prosperidade? Né? A entidade fala assim, não, filho, você não está precisando de abertura de caminho, você está precisando de tomar um banho de cachoeira, você está precisando da força mineral de Oxum aí, né? Desbloquear esse bloqueio que você tem no amor, né? Talvez você está fazendo coisas aí que você não está feliz, que você não está harmônico, né? Você está num trabalho que você não faz por amor, você está talvez em um relacionamento que está faltando isso, está em desequilíbrio, né? Então, a gente tem que analisar bem, ver os fatores, entender os fatores dos orixás para saber auxiliar as pessoas juntamente com nossos guias, né? Porque incorporação não é possessão, lembre-se disso. Incorporação é parceria, né? E se é uma parceria, são duas consciências ali ajudando, a sua e do seu mentor espiritual, né? Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor, né? E também os mentores espirituais que se aproximam de você vão estar no mesmo nível, né? Equiparados aí ao seu conhecimento também, né? Então, isso é muito importante nessa nossa parte de estudos aí. E quando a gente faz o que a gente ama, prospera, inclusive na religião, né? Religião, trabalho, família, casa, tudo prospera. Então, por isso que se fala, né? Mamãe Oxum traz a prosperidade, atrai, né? A prosperidade que é fator desse orixá, né? E quais são os desequilíbrios do amor? O principal deles é o ciúmes, né? O ciúmes é um desequilíbrio no amor, né? E o trono oposto do amor é o ódio, né? Quando o ciúmes passa do limite, aí já começa a virar ódio, né? E o ódio, ele é o trono oposto do amor. Olha só, né? E lá existem divindades também, logicamente, no trono oposto existem divindades, né, que tomam conta, né, dessa energia e atrai essas pessoas que chegam nesse ponto, né, para uma inversão posterior, né? Então, agora quem repara os desequilíbrios do amor, logicamente que é o orixá cósmico desse trono, né? E quem é o orixá cósmico desse trono? É o orixá que faz um par perfeito com Oxum, tá? Não que é somente ele, né? Porque a gente tem que lembrar aqui nesse momento
existem os entrecruzamentos, né? Que todos os orixás fazem pares entre todos eles, né? Eles se entrecruzam e formam pares entre todos eles. Mas o par perfeito no trono do amor é Oxum e Oxumaré, tá? E Oxumaré é o cósmico, né? E o cósmico é até temido por muita gente, né? Porque o cósmico, na verdade, ele traz mudanças, né? Ele traz mudanças. Ao tempo que Oxum, ela é irradiadora, né? Ela irradia constantemente o amor para tudo e para todos, né? Potencializa esse sentido da vida. O Xumaré, ele traz mudanças, né? Quando ele é acionado, né? Quando ele é ativado, essa força de Oxumaré em nossa vida, é para atrair mudanças, reparos, né? Então, mas o que quer dizer isso, Pedro? É assim, se você tem um desequilíbrio no amor, né, vamos citar aqui os ciúmes, que é o mais fácil, o mais comum, né, um desequilíbrio dentro do sentido do amor, você pede o auxílio, né, uma potencialização, uma mudança na força de Oxumaré, uma renovação, porque Oxumaré é renovador, tá? Ao tempo que Mamãe Oxum, ela é agregadora, atrativa, conceptiva, Pai Oxumaré, ele é diluidor, renovador, né? E ele renova, né? Ele traz a renovação, ele modifica, né? Ele repara esses desequilíbrios do amor, né? E se não consegue reparar, então se corta, né? Corta aquilo e outro caminho é proposto, né? Então, traz mudanças, né? Por isso que o orixá cósmico é sempre muito temido pelas pessoas, porque eles trazem essa mudança, né? E muitas vezes a pessoa se acomoda naquela questão, né? Ou gosta daquela questão, ou se vicia naquela questão do desequilíbrio, né? Então, a mudança, muitas vezes, mesmo que trazendo benefício, às vezes a pessoa se sente incomodada. É complicado, né? Mas é assim que funciona, tá? E o Xumaré, ele está ligado também às cachoeiras, assim como o Xum, né? É o senhor do arco-íris, né? Como a gente não tem como chegar no ponto de força de arco-íris, então a cachoeira também é ponto de força de Oxumaré, porque até na cachoeira, né? Quando cai aquela névoa de água, forma um arco-íris, né? Vocês já viram, né? Quando bate o sol naquela névoa de água da cachoeira, se forma um arco-íris e ali é ponto energia, né? Ponto portal de Oxumaré, Oxumaré, tanto faz, tá? E também está relacionado, ligado às serpentes, né? Tem até um deus em uma cultura chamado Dan, que também tem as mesmas qualidades de Oxumaré, né? Que é o senhor dessa energia, né? Do amor, reparador do amor, né? E também no hinduísmo a gente tem uma energia que também se liga ao Xumaré, porque o Xumaré é o senhor das serpentes. Serpente não é só a gente não pode ver a serpente só como parte negativa, né? Serpente também é cura, serpente também é renovação, pela sua capacidade até de troca, né? Ela troca de pele, ela se renova, né? Facilmente a serpente. Vocês podem ver os logotipos também de muitas clínicas de saúde, farmácia também tem a serpente, é símbolo de cura, né? E também no hinduísmo é a Kundalini, né? Vocês já ouviram falar da Kundalini? Que é uma energia que vem lá do chakra básico, em 3 linhas, né? Uma força serpentina, né? Que sobe, passa por todos os chakras e explode, né? Na nossa coroa. É a energia do prazer, né? E quando a gente fala energia do prazer, muita gente já relaciona à sexualidade, né? E não é só isso. A gente tem prazer em tudo na vida, né? A gente tem prazer em todos os sentidos da vida. Tem prazer no sentido da fé, no sentido do amor,
no sentido da lei, da ordem, da justiça, da evolução, da geração, né? Em todos os sentidos a gente tem prazer por uma comida, tem prazer em conversar, tem prazer em fazer algo, né? Em praticar algum hobby. Então, tudo isso é prazer. Não é só a sexualidade, que também é prazer, logicamente, né? Não descartando isso, né? E faz parte da nossa vida, né? É através do prazer também que a gente procria, né? Que a gente se liga e olha como é que é o par perfeito, né? Amor e prazer, né? Se a gente for ver lá igual o trono anterior, a primeira linha de Umbanda, que é espaço e tempo, aqui a gente tem o amor e o prazer, né? Ligado a esses dois orixás aí, né? Um dos fatores, né? Que são muitos, como eu disse, né? Então, vamos recapitular quais os principais. Oxum é agregadora, ela é conceptiva, ela é atrativa, né? Tem a força de atrair, tá? E Oxumaré, ele é renovador, ele é diluidor, né? Os principais, mas de muitos, tem muitos fatores aí. Tá na nossa lista lá, na nossa tabela, no material de apoio. Logicamente, vocês têm que ler, tá? Eu vou deixar lá, na hora que eu tiver já colocado a gravação lá, eu vou colocar o material de apoio dentro da aula e vou colocar o material de apoio, tá, em comum para todos os orixás lá também para vocês, tá? É muito importante que faça o vídeo, é muito importante que faça as leituras. Um complementa o outro. Então, se você fizer só os vídeos, vai ficar sem sentido, e se você fizer só a leitura, vai ficar sem sentido. Então, tem que fazer os dois, tá bom? Combinado assim? Maravilha. Então, vocês conseguiram entender, gente, qual que é o trono do amor, né? Oxum, ela vem, então, trazendo, né, essa energia divina para tudo e para todos, ela é passiva, né? No sincretismo religioso, é legal a gente falar aqui, sincretismo religioso de Mamãe Oxum, geralmente são as Marias, tá? As Marias, as Virgem Marias, tá? Só que para nós aqui a gente usa Nossa Senhora da Conceição. Por quê, Pedro? Porque traz o aspecto jovem da Maria, o aspecto da concepção, né? Da não vai sair, eu acho. Fala alguém para mim aí, vamos ver se alguém está esperto aí que eu vou falar. Jovialidade. É isso aí. Né? Da juventude, daquele tempo que está no tempo da concepção, tá? Então, por isso que Nossa Senhora da Conceição é a que representa melhor as qualidades de Mamãe Oxum, tá? A gente de Nossa Senhora Aparecida também, né? O pessoal costuma comemorar, dependendo da região do Brasil, tá? No nosso altar, no meu terreiro, lá no nosso terreiro, Nossa Senhora da Conceição, Rubens também indica em suas obras o sincretismo através de Nossa Senhora da Conceição, tá? O Xumaré, no sincretismo, São Bartolomeu, tá? São Bartolomeu, que sincretiza com o Xumaré. O Xumaré, vela azul turquesa. Oxum, vela rosa, tá? Mas pode ser outras, tá? Tem o amarelo também, o azul. Então tá no nosso material de apoio quais são as cores de cada um que vocês podem usar. Tô falando aqui as principais, tá bom? Para Oxum, para você potencializar a força do amor na sua vida, atrair prosperidade, que eu já disse que não é só o dinheiro, né? Prosperidade é tudo que te faz bem, tudo que você sente bem, né? Você prospera ali, né? Você tem um comércio, uma padaria, seja o que for, né? E está precisando trazer essa força atrativa aí da prosperidade, né? De Mamãe Oxum, né? Da renovação de Pai Oxumaré, né? Para quebrar esses desequilíbrios do amor, muitas vezes. A Mamãe Oxum, olha que simples, uma firmezinha para ensinar vocês aí, ó. Pratinho branco, uma vela cor-de-rosa, você coloca mel nesse prato, coloca ali o seu nome no mel, ou o nome de quem você quer potencializar essa força divina do amor, né? E velinha em cima, consagra, levanta no alto da coroa, faça os seus pedidos, evoque Mamãe Oxum, essa força divina de Deus, a força do amor, o próprio amor divino, e coloque em cima desse papel com o nome da pessoa,
Olha que legal, né? E nesse trono eu acho interessantíssimo, né, a gente ensinando essa firmeza, interessantíssimo a gente falar também que na Umbanda a gente não faz amarrações, né? Amarrações do amor, porque mexe com o livre-arbítrio de outras pessoas, e isso é magia negativa, tá? E a Umbanda é religião, e por ser religião, não faz isso, não pratica o mal. Isso é praticar o mal, porque você está interferindo no livre-arbítrio de outras pessoas, né? E infelizmente tem gente que usa, né, da energia dos orixás de forma negativa, né? No negativo, né? Já está em desequilíbrio, já está atuando aí numa força de ódio, de raiva, né? Porque quer tomar posse, né? Quando a gente está sentindo raiva, ódio, ciúmes, de uma forma avançada, a gente quer tomar posse. Quando a gente quer tomar posse, a gente está negativado. Quando a gente está negativado, a gente está trabalhando essa energia no trono oposto, né? A gente não acredita em demônios e nada disso, mas a gente acredita nos opostos, né? Então, o oposto do amor é ódio, tá? Então, cuidado, né? Cuidado. Hoje, essa semana mesmo, eu recebi uma mensagem, sempre recebo de pessoas, né? Ah, tem alguma coisa para fazer, uma amarração, não sei o que. Eu sempre falo, nós não fazemos isso, somos religiosos, não trabalhamos com magia negativa, não interferimos no livre-arbítrio de ninguém, né? E é assim que a gente deve agir, tá? E nem por dinheiro nenhum fazer isso, tá? Porque a gente trabalha para o bem, né? Para o amor ao próximo, para a caridade. É para isso que a gente está na Umbanda, para ser pessoas melhores, tá bom? E é muito importante falar disso porque às vezes é trabalhado, né, o trono de forma negativa e de forma irresponsável, né? E por quem não estudou, não sabe, não tem conhecimento para fazer coisas erradas, tá bom? Nessa força aí, né? Porque as pessoas quando estão com desequilíbrio no amor, às vezes fazem até loucuras, né? Fazem até besteira, né? Quantos casos que a gente não ouve falar de pessoas que se matam por ter perdido um amor, né? Ou matam alguém, ou agridem alguém, né? Quando está com isso em um grau de desequilíbrio muito grande, né? Ou vibrando já no trono oposto, né? Que é o ódio, né? O amor acaba se tornando ódio, né? Ele vai para um ciúmes, e desse ciúmes vai se avançando e acaba, né, já caindo numa vibração de trono oposto, né? E as pessoas cometem crimes, olha só, né? Quanto mais fazer uma magia negativa, né? Que teoricamente seria mais fácil, né? Desculpa. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, tá bom? Né? Entenderam? Vocês querem fazer pergunta? Oxum e Oxumaré? Daqui para frente eu vou emendar, tá, os tronos assim dessa forma, que nem hoje. Como eu disse, a primeira linha é um pouco maior, né? Então eu separei, mas os próximos tronos eu vou deixar em um bloco só, tá? E aí fica mais fácil de entender também, né? Porque a gente emenda já o ativo, o passivo, né? O universal, o cósmico e os fatores, né? Tudo certinho num bloquinho só, fica mais fácil para estudar. Mais rápido também. Só que vocês têm que fazer pergunta, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí pra gente expandir esse leque aí. Não chego num ponto que aí eu já não sei o que falar mais, aí vocês vão fazer pergunta e não vai. E não é possível que não tem dúvida, tem dúvida. Tem jeito, não tem. Vamos lá? Quem que vai levantar a mãozinha? Deixa eu abrir aqui os contatos aqui para ver. Vamos lá, Luciano. Oi, Pedro, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado hoje. Até eu atrasei também. Quais as linhas de trabalho nossas que são ligadas aos orixás Oxum e Oxumaré? Muito boa pergunta. Na linha do amor, né? A linha do amor são os erês. A gente tem o trabalho dos erês, tá? Das crianças, né? Muitas regiões falam crianças, né? A gente gosta de falar erê, e
são relacionadas ao trono do amor, porque na Umbanda Sagrada a gente não cultua Ibeji, o Ibeji, né? Tanto faz a forma de falar. Então a gente cultua Oxum e Oxumaré, e essa linha está relacionada a essa força, tá? Geralmente no gênero masculino, as crianças, os herês, né, masculinos acendem a velinha azul e as femininas acendem a velinha rosa ou acendem a velinha bicolor, né, que tem um pedacinho rosa e um pedacinho azul na mesma vela, que é a mais comum hoje em dia, essa linha, tá bom? Mas as linhas a gente vai entrar em detalhes quando a gente for falar dos arquétipos, né, que acho que isso eu não acredito que é logo na sequência dos orixás a gente começa a falar das linhas. Mas é isso, tá? Então, esse trono, as crianças, né, os herês estão assentados na força de Oxum e Oxumaré, tá bom? Uma questão legal que eu lembrei aqui de Oxumaré também, relacionada ao arco-íris, né? A gente costuma falar que o mundo é colorido por causa dessa força. Olha que legal, né? Imagine ver o mundo branco e preto. PB, né? Imagina ver o mundo PB e aí quando Deus está criando tudo, né? Vem essa força de Oxumaré e quando vem essa força de Oxumaré as coisas se colorem, né? E está relacionado ao amor também, né? Porque quando a pessoa está amando, tudo fica colorido. Não é isso que as pessoas falam? Que tudo se colore, tudo fica mais brilhante, né? Tudo fica mais color, né? E ao contrário, né? Quando tem o desequilíbrio, quando está no ciúmes, quando está no ódio, né? As coisas ficam branco e preto, né? As coisas não têm cor, as coisas ficam sem graça, né? Olha para vocês verem a relação, né? Como a relação de energia faz sentido, né? Com os orixás, né? Vamos lá, Ana Cristina. Oi, boa noite. Boa Ô, noite. Pedro, na última incorporação de herê, o meu herezinho queria jogar pedrinha, pular, como é que chama? Amarelinha. E daí falaram para mim, mas você tem certeza que é herê? E eu falei, mas tem que ter uma forma, estrutura, tem que ser neném? Como que funciona? Não, pode acontecer sim, tá? É que assim, como eu disse, né, a gente vai entrar nessa parte do arquétipo mais à frente, tá? Mas é até uma questão polêmica, né? Porque, na verdade, o herê, eles nunca encarnaram. Eles nunca encarnaram. Eles vão encarnar, eles estão sendo preparados para encarnar uma primeira vez. Olha que bacana, né? Mas meu herê contou lá uma história que já viveu, que não sei o que, tá. Muitas vezes o herê puxa da nossa própria consciência, encarnações anteriores ou das pessoas próximas, né? Porque imagine vocês, eles ali, e para explicar para pessoas leigas que não têm conhecimento que eles são seres encantados, que eles vão encarnar ainda, que eles estão sendo preparados para o encarne, né? E que eles vêm ali no terreiro já como um estágio. Olha só que legal, né? Então é uma questão até polêmica, né? Eu até ainda. Mas que é a real, tá? Então, Eu muitas até vezes. falei, eu acho então que é a minha criança interior, porque não é possível. Eu queria Não, mas jogar então, pedrinha e pular amarelinha. eles têm o comportamento infantil, né? Eles têm o comportamento infantil. Eles estão numa dimensão encantada antes de vir para a natural, né? O aspecto deles não é humano. O aspecto deles é semelhante, o arquétipo deles é semelhante. Quer ver que me fugiu a palavra aqui agora, peraí. Aqueles anãozinhos pigmeu, lembrei. Eles têm um aspecto muito semelhante a um pigmeu. Muito semelhante. Eles são infantis mesmo, né? Tem esse aspecto infantil, eles são como crianças, exatamente como crianças, né? Eles estão sendo preparados, né? Para passar para a faixa natural, né? Para a dimensão natural e para encarnarem a primeira vez. Mas a gente vai falar bem disso e bem detalhadamente na hora que a gente vai falando dos arquétipos, tá? Hoje não é aula para a gente falar, né? Entrar a fundo nisso,
Mas só para já ficar com a pulguinha aí atrás da orelha, quem não sabia, né? É isso, tá? Os erês são encantados e que estão vindo para o mundo natural para fazer o primeiro encarne. Tem um aspecto infantil, são crianças, né? E gostam de doce. A oferenda deles são doces, é guaraná, pirulito, bala, é tudo que a criança gosta. Tá? Dentro de Oxum e Oxumaré, trono do amor, trono mineral do amor. Eu falei então dos domínios, né? Que é a cachoeira, né? O mineral, água corrente, rios. Tá? Quem mais que eu não falei que eu poderia falar para vocês? Todo o restante também está no material de apoio. Tem a pedra, tem a oferenda básica, né? As cores. Falei aqui as principais. As qualidades, vai estar lá para vocês também, as qualidades dos filhos, né? E as principais qualidades desses orixás também, né? Oxum, as qualidades de Oxum principais é a mulher bela, é a mulher, não é beleza externa, é aquela beleza de alma, sabe? É a mulher que se importa com a vaidade, que está ligada, né, com sua vaidade. Você fala, mas todas as mulheres são vaidosas, mas algumas se preocupam de fato com isso, né? No negativo, são choronas, são, assim, ciumentas, no negativo. O Xumaré também está relacionado a pessoas que não se adaptam com padrões, pessoas que são renovadoras, que gostam de modificar as coisas, que são diluidores, né? Assim, eu tô falando assim meio por cima e pouca coisa, né? Vocês lá no material vão ter páginas e páginas lá para vocês verem de qualidades, né? Que é interessante vocês estudarem isso para vocês irem, né, conhecendo as qualidades, né? E vocês se encaixando também, né? Que é através disso, depois na vivência, que vocês vão descobrir, de fato, quem que são suas mães e seus pais. Então, isso é muito importante, tá? Perguntas? Michel, Letícia, estão vendo que está dialogando lá, até quer perguntar, né? Pergunta aí. Levanta a mãozinha. Não tem pergunta boba, não. É que a Letícia falou assim, que as dúvidas vêm sempre que acabar a aula. Pior que é, né? Depois que acaba, que aí posta no grupo lá, né? Mas quando vocês vêm aqui, tenta já vir com algumas perguntas sobre o trono, porque aí a gente vai abrindo o leque, né? A gente vai expandindo, a gente vai falando coisas que eu não falei aqui. Vamos lá ver a Ana Oliveira, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Quando nós falamos em que o Shumari, uma das qualidades dele é ser diluidor, o que isso difere do caso do primeiro trono que nós estudamos, que é o trono de ser absorvedor? A diferença em si de um trono absorver e o outro diluir, de fato, assim, na nossa vida. Tá. Na verdade, todos os cosmos são absorvedores. Todos. Né? O Xumaré também é absorvedor. Né? Ele absorve, né, Opa! Isso aí, maravilha. Que vai ajudar nós também. Essa imagem. Todos eles são absorvedores, porque o cósmico, ele absorve os excessos, né? Entendeu? Sim. Então, Logunã, lá na fé, ela absorve os excessos da fé, né? Aqui, o Xumaré é cósmico, ele absorve os excessos no amor. Quais são os excessos do amor? Ciúmes, quem mais? Me ajudem aí. A possessividade. Sim. A obsessão. Sim. Tá vendo? Tudo isso, tudo que for negativo no amor.
entendeu? Ele Entendi. vai absorver isso, ele vai diluir, no caso aqui de Oxumaré, que tem esse fator, né, dentro do seu padrão, né? Logunã, ela é cristalizadora, tá vendo, ó? Ainda tá na imagem. Sim. Então, ela cristaliza esses excessos, né? Absorve. Mesma coisa do Xumaré. Ele dilui, absorve, entendeu? Absorver todos os cosmos são absorvedores, né? Sim. Então, só que aí tem um monte de fatores, né? Tem um monte de fatores além, né? No caso de Logunã, cristalizadora e descristalizadora, e o Xumaré, ele é diluidor, né? E renovador, né? Então ele renova também, né? Ele modifica esses Seria como se ele pegasse aquele excesso, absorvesse, renovasse e gerasse uma mudança Isso, naquele padrão da pessoa ali, seja na posse, no ciúme, no excesso que desequilibra naquele momento. justamente isso. Justamente isso. Todos os cósmicos fazem isso no seu trono, né? Certo. Então, se a gente pegar essa tabelinha aqui, ó, quem que é cósmico aqui? Logunã, o Xumaré, Obá, tá vendo? Yansan, Egunitá, né? Oroiná, né? Omolu, né? Nanã. Então, são todos cósmicos, né? E esses cósmicos, eles são sempre absorvedores, né? Então, só que cada um dentro do seu padrão, né? Eles vão atuar nessas mudanças da pessoa, né? Para mudar, né? E se não muda, outros caminhos são oferecidos, entendeu? A coisa ou muda, de alguma forma, né? Para que a pessoa passe por uma transformação, né? E dessa transformação, ela continue a sua evolução em equilíbrio, entendeu? A situação é essa, né? E aí tem alguns casos que vão além, que a pessoa não consegue, né? Entender isso ou colocar isso na vida dela, né? Mesmo recebendo, e aí começa a vibrar em trono oposto. Aí trono oposto, aí já é um pouco mais complicado, né? Porque aí vai aprender de uma forma na pancada, né? Na pancada, né? Uso pela dor. Justamente, porque, por exemplo, no trono do amor que a gente está falando, né? A pessoa ela passou do nível de ciúmes, de possessão, de todas essas coisas aí, ela passa a vibrar o ódio, né? E o ódio é o trono oposto do amor, né? Sim. Já está numa esfera negativa, né? E no ódio pode ser que ela faça coisas erradas, né? Cometa crimes, agrida alguém ou a si próprio, né? Muitas vezes a gente escuta falar de pessoas que se matam, né? Tiram a Sim. própria vida, né? Se agrediu, né? Ou matou alguém, ou agrediu alguém por amor, entre aspas, né? Porque já está vibrando no ódio, né? Sim. Então, aí aprende de outra forma, né? Aí já vai aprender até ter uma transformação já num trono oposto, né? Então é isso. Agora, quando está no desequilíbrio aí no caso do trono do amor, o Xumaré, né? Aí o Xumaré vai trabalhar essa questão, essa energia vai trabalhar essa questão, né? Vai diluir, vai renovar, né? Essa pessoa, através disso, ou vai sofrer mudanças, né? E se não der certo, talvez outros caminhos sejam oferecidos, né? Para que haja essa transformação, para que haja essa renovação na vida da pessoa, entendeu? Entendi. Nós temos uma pessoa lá que vamos falar de relacionamento, que acho que é mais fácil de entender, né? Mas não é só relacionamento, o amor, né? Eu posso transmitir amor cuidando de alguém, né? Sim. Quando eu cuido de alguém, né? Quando eu sinto prazer em cuidar de alguém, que eu sinto, né, aquela sensação divina de estar cuidando de alguém, é amor também, né? Tudo que pode ser qualquer coisa, não precisa ser só o relacionamento, né? O relacionamento, quando tem um amor verdadeiro, você enxerga Deus naquela pessoa e a pessoa enxerga Deus em você, né? Então, é algo divino, né? Um amor divino, né? Além do prazer, né?
Então, que está ligado, logicamente, né? A Hum. gente está falando de duas forças aqui que se ligam, né? Que é o Oxum Maré e o Oxum. Oxum amor, o Oxum Maré a gente pode dizer que também tem essa energia do prazer, tá ligado, né? Mas é isso, quando tem essa força divina, essa força de atuação, que a gente tem o amor ali, pode ser em qualquer coisa, cuidando, enfim, tá relacionado, né? Tá relacionado a esse trono, tá relacionado a essa força. E quando tá em equilíbrio, maravilha, e quando tá em desequilíbrio, aí tem essa atuação do cósmico, em primeiros níveis, né? E depois você passa do ponto, cai no trono, é o oposto. Aí começa esse amor se tornar o oposto, que é o ódio, né? Conseguiram entender? Sim. É isso. Tá? Aqui, ó, a gente tem a tabelinha dos fatores principais, né? Mas lá eu falei para vocês que tem muitos outros, né? Então, olha lá, o Molu é paralisador, Nanã é decantadora, Oroiná, que é Igunitá, purificadora, Yansan direcionadora, Obá concentradora, né? Oxumaré renovador, Logunã cristalizadora, né? Tá bom? E lá os universais, a gente tem Oxalá que é congregador, Oxum agregador, lembra que eu falei para vocês hoje, né? Ela é agregadora, mas aí também tem conceptiva, atrativa, tem um monte de fatores, tá? Que vocês vão ver no material de apoio, né? Esses aqui são os principais, tá? Oxóssi é expansor, Ogum é ordenador, Xangô é equilibrador, o Baloá é transmutador e a Manjá geradora. Entendeu? Então, esses são os principais fatores, dentre muitos outros que cada um possui. Tá bom? E vocês entenderem a importância de saber isso, né? A importância de saber isso é porque vocês vão saber ajudar melhor as pessoas, vocês vão entender as qualidades desses orixás melhor através dos fatores, entendeu? E entendendo melhor a qualidade dos orixás, vocês, na hora que estiverem vivenciando, vocês vão saber quem que são seus pais e suas mães, de frente, adjunto e ancestrais, né? Que são os seus pais que nunca mudam, né? Que é um pouquinho mais difícil de fazer a leitura, mas vocês vão sacar isso, pode ter certeza. O conhecimento, mais fácil ainda, né? Mas quando não tem conhecimento, aí você fica perdido, não sabe nada, né? Vai no achômetro, alguém fala, você acredita, e assim vai. Né? Ou joga, aí no jogo pode ser que aquela semana você esteja vibrando um par e por causa de necessidade evolutiva, e na outra semana você já está vibrando o outro, né? Então, tudo isso aí, né? Entendeu? Parece complicado, gente, mas não é. Parece. Parece, mas você não é nem uma questão de decorar isso aqui. Isso aqui você acaba aprendendo e fica uma coisa natural. É assim, fica natural. Você coloca isso aqui em mente e não é nem decorar. Acaba ficando natural, né? Você conecta nesses nomes simbólicos dos orixás, né? Com os seus fatores, com os seus tronos, né? Os sentidos da vida, né? E é fácil. São 7 linhas. A gente falou da primeira, que é a linha da fé. A gente hoje está falando a segunda por ordem de prioridade. É o trono do amor, a linha do amor, segunda linha de Umbanda. E semana que vem a gente passa para a terceira linha de Umbanda, né? Que é o trono do conhecimento. Né? É o Oxóssi e Obá. E hoje? Temos mais perguntas? Por que fala que o ouro é ligado ao Oxum? Por causa dessa questão que eu falei para vocês, da questão da prosperidade, da força atrativa que tem Oxum, né? Exu do ouro, por exemplo, já ouviram falar do Exu do ouro? Exu do ouro é um Exu que se manifesta na força de Oxum, né? Então, tudo que está ligado ao ouro, né? Essa questão da prosperidade, porque tudo que é feito com amor prospera, né?
Então, as linhas de trabalho, né, quando for tendo a simbologia, esses nomes compostos, né, que tem alguma coisa ligada a esses fatores, vocês vão saber identificar também as linhas de trabalho. Olha que legal, né? É interessante também para isso, né? Caboclo da Cachoeira. O que tem no Caboclo da Cachoeira? Tem esse nome composto, que é a cachoeira. Cachoeira é domínio de quem? De Oxumaré. Então, esse caboclo, ele trabalha no campo de atuação do trono do amor. Então, o caboclo vai falar muito sobre isso. Caboclo 7 cachoeiras. O 7, ele já traz uma força de Oxalá, né? E o cachoeira, o trono do amor, né? De Oxum e Oxumaré. Então, olha para você, já é um caboclo, né, que está assentado em Oxóssi, porque todos os caboclos são assentados em Oxóssi, mas tem campo de atuação em Oxalá e campo de atuação no amor, né? No amor e na fé. Olha para vocês verem. Então, através o nome que os guias passam, os nomes simbólicos, né, que os guias passam, muitas vezes revela o seu mistério de atuação, porque eles dão um nome que estão ligados aos fatores. Olha como é que é importante saber os fatores, né? Fatores, aos domínios, ou qualquer coisa relacionada ao orixá ou ao trono. Tá? Exu do ouro, por exemplo, que eu falei para vocês, está ligado ao Oxum. Né? Campo de atuação de Oxum. Né? Todos os Exus são assentados no orixá Exu. Todos. Tá? Mas aí quando ele dá um nome composto, então a gente consegue, às vezes, identificar o seu mistério. No caso do Exu do ouro, ele tem campo de atuação em Oxum. Olha que legal. Né? Por isso que é importante o estudo e por isso que é importante saber os fatores de todos os orixás. Porque vai te ajudar também nas linhas de trabalho. Quando as entidades passarem um nome, você vai saber o campo de atuação da sua entidade, né? Quando se revela o mistério. Preto Velho é um pouco mais difícil, né? Porque Preto Velho às vezes não dá nome composto, mas a maioria das linhas revela o mistério através do nome. Ou do ponto riscado. Né? Ponto riscado, vocês vão saber identificar, quando for um ponto de identificação, através dos símbolos, né? Então, quais são os símbolos aqui? Nós falamos na primeira linha de Umbanda, de Oxalá e Oxanã, né? Então, quando a gente fala de Oxalá, pode ser, né, a estrela de 5 pontas, pode ser a cruz, pode ser uma pomba branca, né? Quando a gente fala de Logunã, é uma aspiral, alguma coisa parecida com um ciclone, né? Uma aspiral do tempo, né? Quando a gente fala de Oxum, coração, coisas relacionadas ao coração, símbolos relacionados ao coração, né? Quando a gente fala de Oxumaré, a gente pode ter símbolos relacionados ao arco-íris, símbolos relacionados a serpentes, né? Então, caboclo, cobra, coral, Oxumaré. Olha para vocês verem, né? Então a gente vai se conectando, né? Os nomes, os símbolos, e através disso a gente vai fazendo a leitura, né? Olha como é que é importante estudar, né? Como é que é importante saber essas coisas que a gente está identificando, né? Se ligando com as qualidades, né? Alto Tuzão, fala tchau pra turma aí. Entenderam, gente? Perguntas? Agora acho que eu abri um pouquinho o leque aí, né? Para perguntas aí, né? Se não for ter, a gente vai encerrando. Aproveitem. Vamos lá, Ana. Eu tenho uma curiosidade em saber sobre os ciganos. Eles têm é a mesma coisa, dependendo do nome, vai ser o mistério que eles veem. Ou eles têm um orixá ou um trono a que eles se assemelhem mais. São assentados no trono de Oroiná. Tá? Oroiná é Gunitá, né? O fogo purificador, né? A purificação divina, né? E Gunitá, ela é cósmica de Xangô, né? É o trono da justiça.
Tá? Os ciganos são assentados em Oroiná. O sincretismo de Oroiná é Santa Sara Kali, né, que é a padroeira do cigano, tá? No sincretismo. Então, os ciganos estão ligados a essa força, tá? E os nomes dos ciganos, geralmente, eles não dão nome composto, mas quando dão, às vezes a gente identifica o mistério. Eles são parecidos com o Preto Velho, né? O Preto Velho fala assim, ó, Pai Joaquim, Pai João, né? Agora, se o Pai João falar assim, ó, Pai João da Cachoeira, eu já sei que ele tem campo de ação, campo de atuação em Oxum, né? Se ele falar Pai Joaquim da Mata, então eu já sei que ele tem campo de atuação em Oxóssi. Nossa. Entendeu? Agora é difícil o Preto Velho dar nome composto assim, mas pode acontecer. Tá? E o cigano é a mesma coisa, geralmente é Igor, Iago, né? Eles dão nome único, né? Mas se der composto, cigano Igor da Mata, da Cachoeira, da Pedreira. Aí a gente vai conseguindo identificar. Às vezes assim, cigano das estradas, cigano da estrada. Isso. Estrada algum, né? Caminho. Uhum. Entendeu? Então a gente, conhecendo os fatores, conhecendo os domínios dos orixás, a gente consegue, na hora, matar. Tem campo de atuação em tal orixá. Entendeu? Entendi. Dos rios, do lago, né? Rios Oxum, lago, Nanã. A gente tem que conhecer. Se a gente não conhecer, a gente não vai matar. Agora, se a gente conhece, a gente mata. Entendeu? Quando é 7, tá ligado ao Oxalá. Tá? Todas as entidades que falam 7 encruzilhadas, quer dizer, 7 encruzilhadas está ligado ao Oxalá e ao... Né? Tudo que é 7 é Oxalá e mais alguma coisa, né? Entendeu? Porque o 7 está ligado ao Oxalá, por causa do que a gente falou, né? Da plenitude, né? De Oxalá, né? Que ele, na verdade, ele é o modelador, né? De todos os outros orixás. A gente falou na primeira aula isso. Mais perguntas? O Michel levantou a mãozinha. Aí sim. Ô, Pedro, há um tempo atrás veio um ponto riscado para mim fazer num trabalho de prosperidade dos ciganos. Tinha um raio. Um raio representaria, no caso, que ele trabalharia naquele momento na força de Yansan? Justamente. É isso aí. Ele estava trabalhando em alguma coisa para direcionar. Aí liga o fator, né? Vamos ver na tabelinha aqui, ó. Cadê Yansan aqui? Olha lá, Yansan. Direcionador, né? Direcionadora. Né? Então, estava trabalhando nessa força. Para alguém ali. Né? Então, através do símbolo, porque o ponto riscado tem várias finalidades também. Né? Quando a gente tem dúvida, a gente tem que perguntar para a própria entidade, né? Para ela falar, ou a gente mata, né, através do conhecimento. Né? Se a gente conhece os símbolos, a gente vai identificando ali qual que está sendo a atuação do ponto riscado. Porque pode ser um ponto riscado de identificação, pode ser um ponto riscado de quebra de demanda, pode ser um ponto riscado de qualquer coisa. Né? Um trabalho na fé, um trabalho aí na direção de Yansan, dentro de um trono ou dentro de um orixá específico, dentro dos fatores, né? Então não quer dizer que ele é de Yansan, quer dizer que ele estava trabalhando naquela força. Então, se for um ponto de identificação, ele tem campo de atuação em Yansan. Entendi. Entendeu? Aí o que precisa ser descoberto nesse caso? Qual que era a finalidade do ponto? A finalidade vai saber. Que eu tinha conversado com ele, né? Seria para fazer o direcionamento da prosperidade em todos os âmbitos da nossa vida. Aí ele utilizou, eu lembro do ponto dos 4 elementos, né? Terra, fogo, ar e água. Utilizou a roda dos ciganos ao centro, a estrela de 5 pontas e o raio de Yansan. Então, só aí você me falar, já trabalhou com Oxalá, trabalhou com Yansan, né? Ele poderia também ter colocado alguma coisa de Oxum, por exemplo, nessa parte de prosperidade, por exemplo, né? Porque é uma força atrativa, né? Mas talvez
Se foi para você ou se foi para outra pessoa, pode ser que as coisas não estão indo por uma falta de direção. Entendeu? Por isso que cada caso é um caso, né? Então, estava faltando direcionamento, talvez, né? Ou para você, ou para a pessoa que foi feito, e aí, então, ele optou, né? E fé, pode ser que estava faltando fé, né? Por isso que ele riscou uma estrela de 5 pontas, né? Que está na força de Oxalá. Então, para potencializar essa fé, né? Riscou o raio, para potencializar essa força direcionadora, né? Reparar essa falta de direção, né? Porque Yansan é cósmica, então ela repara, né? Então pode ser isso. Entendi. Entendeu? Agora, se fosse um ponto de identificação, aí ele teria campo de atuação em Yansan, ou Oxalá, ou os dois, né? Como às vezes não é revelado no mistério, ele risca no ponto. Perfeito. Assim como os pontos cantados também, viu, gente? Ponto cantado também, eu vi mamãe Oxum na cachoeira, né? Sentada na cachoeira, eu sou horrível para cantar ponto. Eu tava na beira do rio, colhendo milho, colhendo milho, né? Os pontos cantados, eles também trazem muitas coisas do orixá, né? Muitos fatores dos orixás, né? O tipo do toque também, né? Os toques assim, barra-venha, toques mais rápidos, né? Mais de guerra, assim, são para orixás mais guerreiros, né? Essa qualidade mais de guerreiro, pontos mais tranquilos, né? Está relacionado a esses orixás mais serenos, mais calmos, né? Vai da qualidade também dos orixás, olha que legal, né? Então, está relacionado à qualidade dos fatores dos orixás, os pontos cantados também, tá? Os riscados, está tudo ligado, na verdade, né? Tudo ligado. E aí, com o conhecimento, a gente consegue ir sabendo, né? O que está acontecendo lá dentro do trabalho do terreiro, né? Se está precisando de mais energia, se a energia está sendo elevada, se está baixando, né? Se está muito lá em cima, precisa baixar um pouco para ser equilibrada. Tudo isso a gente vai entendendo e sabendo através do conhecimento, através do estudo, né? Às vezes o guia lá que está tomando conta do trabalho, não importa a linha, né? Grita lá pro Ganga, toca tal ponto, assim, assim, assado, né? Então, ele está querendo alguma coisa com aquele ponto, né? Ele está querendo trazer a força de algum orixá no terreiro, trazer aquele axé daquele orixá pro terreiro, né? Tudo isso. Tá? Vamos lá, Luciano. Pai Pedro, já que a gente está falando de símbolo, eu posso perguntar sobre esses símbolos que tem lá na casa? Qual que é o sentido? Esses são os símbolos, as estrelas dos orixás, tá? Inclusive tem um material para vocês baixarem isso aí lá na 4ª semana, se eu não me engano. Uhum. E posso repetir agora também, colocar Isso, só nesses que a gente né? já viu, né? Oi? Só nesses que a gente já está estudando, né? Eu tenho essas estrelas, assim, aqui tá tudo junto, né, nessa rodinha aí, mas tem eles separadinhos para impressão, inclusive, se vocês quiserem, né, tá lá na 4ª semana, mas eu posso colocar aqui de novo na teogonia, porque é incomum para todos os orixás, né, para quem não achou lá, talvez, aí, apesar que só voltar para trás também, né, mas eu posso colocar aqui de novo também no material de apoio aqui da teogonia, tá? As estrelas dos orixás aí, vocês estão vendo, ó? Olha lá, trono da fé. Olha lá, estrela de 5 pontos, lembra que a gente estava falando? Símbolo de Oxalá, né? A espiral aí que eu falei para vocês, né? Que parece um tornadinho, um ciclone, né? Visto de cima, né? Logunã, né? Olha lá, o trono do amor, né? 4 coraçãozinhos lá. Oxum, tá vendo? A tua setinha que aparece, eu tô indo no caminho aqui, não adianta nada. De baixo aí no trono do amor aí, o chumaré, né? Não parece um monte de serpentinho assim? Olha lá, né? Um monte de serpentinho assim, né? A força da Kundalini, né? Parece, né? Aí Oxóssi, né? Esse triângulo aí verde, né? Trono do conhecimento. Obá, debaixo dele aí essa magenta aí, né? Essa estrela, é difícil até de falar, né? Uma estrela tridimensional aí, né?
Depois vem o trono da justiça, que é essa estrela de 6 pontas aí riscada, né? Que é o Xangô. Essa aí é Oroiná, tá? Que é o trono da justiça, a cósmica, né, do trono da justiça, Oroiná, ou Egunitá, tá? Tem muito lugar que aparece o nome de Gunitá, né? A gente costuma falar Oroiná, mas é o mesmo orixá, tá bom? O trono da lei, esse azul, essa estrela de 5 pontas com esses riscos aí, né? Ogum, tá? Yansan, esse parece um vento, né? Parece um vórtice, né? Yansan, no trono da lei. Aí vem o trono da evolução, que é Obaluai e Nanã, tá? E o trono da geração, que a gente tem Iemanjá, e essa cruz aí, né, com esses círculos aí, que é o Molu, tá bom? Essas são as estrelas dos orixás. Tá lá na quarta semana, vocês podem baixar, podem imprimir, tá em boa qualidade, inclusive, dá pra fazer quadro, se vocês quiserem. Mas vou postar aqui de novo, para vocês em teogonia aqui. Tá bom? Que é uma simbologia, né? Dos orixás aí. Mas tem vários outros símbolos também, como eu disse, né? O Oxalá pode ser a pomba branca, pode ser a cruz, né? Entre outros. Eles têm vários símbolos, né? Que se ligam aí também. Esses são os principais, tá? Mais perguntas? Pedro, a gente pode falar que eles são um ponto de força lá da casa? A representação dos orixás, né? Representação dos... Esse é universal, né? Esses símbolos aí são... Não é só da casa, né? São símbolos universais e cósmicos, né? Uhum. Então, padrão, né? Representações, né? Agora a gente comprou todos os orixás lá, as imagens dos orixás, né? A gente tinha só o sincretismo lá no altar. Agora a gente comprou todos os orixás, os 14 orixás também, de forma humanizada, né? E a gente tem as estrelas. Então a ideia era até colocar em cima das estrelas, cada orixá em cima de sua estrela, entendeu? Pra já mostrar, né, representação, tudo, né? De cada um deles, né? Mas na verdade esses símbolos aí traz a força do orixá, né? É a representação de cada um dos orixás, dos 14 orixás, em cada um dos seus tronos, né? Porque os pontos de força realmente são os assentamentos, as firmezas que a gente já falou, né, em aulas anteriores, né? Isso é o que irradia mesmo a força lá, mas essas estrelas se riscadas, né, se desenhadas, né, através da pemba, né, aí forma um ponto de força ali, porque ali no altar, assim, são representações, na verdade, que são adesivos colados ali, né? A força mesmo está no assentamento, está na firmeza, tá bom? Ou se você riscar, né? Essas estrelas aí, né? Religiosamente falando, né? De uma forma ali consagrando, né? Acendendo uma vela ali, fazendo uma firmeza ali, aí já se torna um ponto de força nesse orixá, né? Ah, entendi. Obrigada. Tá bom? Agora os adesivos em si colados lá é uma representação, né? Assim como as imagens, né? Se as imagens forem de resina, por exemplo, elas não consagram, não pegam imantação, né? Elas acabam sendo uma representação. As de gesso já são consagradas, já pegam imantação, né? Já até falei em aulas anteriores, eu acho, também, sobre isso aí. Aí ele tem uma força, né? Entendeu? Mais perguntas? Não? Então, maravilha. Então a gente vai encerrando por aqui. Aí na hora que eu colocar a gravação lá na plataforma, eu aviso vocês no grupo, tá bom?
E aí, consequentemente, na hora que eu avisar, já vai estar os textos de apoio também, dentro da aula, e vai ter também mais alguma coisa que eu achar dentro disso em comum, lá naquele material que eu deixei separado, que tá embaixo dos tronos lá. Tá bom? Que aí fica mais fácil para vocês acharem lá, que é em comum para todos, né? E o que for específico está dentro da aula, tá bom? De Oxumaré e de Oxum, tá bom? E aí semana que vem, tudo dando certo, a gente parte para a terceira linha de Umbanda, que é a linha do conhecimento. Oxóssi e Manhobá. Tá bom? Maravilha? E se aparecer dúvidas depois da aula, como o Michel e a Letícia falaram, né, que às vezes surge lá depois da aula, aí vocês postam lá no grupo, tá bom? Porque tem muita gente me mandando também inbox. Acho que a pessoa fica com vergonha, não sei, não existe pergunta boba, viu, gente? Não existe. Usem o grupo, porque no grupo, talvez a sua dúvida seja as dos demais também, entendeu? E aí a gente já mata de uma vez só e fica lá gravadinho, né? Também, até para as pessoas que forem entrarem futuramente, elas conseguem acompanhar lá no grupo já as questões que foram respondidas. Combinado? Maravilha, então. Gratidão para vocês e pedindo, né, que esse mistério divino do amor, Mamãe Oxum e o Pai Oxumaré possam trazer, né, esse sentido da vida para nossas vidas com intensidade aí, para que a gente possa tocar nossa evolução com muito amor, né? E se tiver em desequilíbrio, que o Pai Oxumaré possa renovar, possa diluir esse sentimento, né, que está em desequilíbrio em nossa vida, para que a gente possa, então, trilhar uma jornada mais em paz, harmoniosa, com amor, né? Porque vocês viram que o amor vem depois da fé. Então, num grau de prioridade aí, amor está lá em cima, né? Tá lá em cima, porque nada se faz sem amor, né? O que a gente faz sem amor, acaba que não prospera, né? E tudo que a gente faz com amor, acaba prosperando. A gente possa ser grato por tudo aquilo que a gente tem. Mesmo que pouco, a gente possa ser grato e amar esse pouco que a gente tem. Porque se ao contrário, até esse pouco, às vezes, a gente vai perdendo, né? Então, às vezes, nós não entendemos isso, né? O universo é um espelho e essas vibrações de reclamação, muitas vezes, que estão também no oposto do amor, né? Porque quando a gente reclama, a gente não ama aquilo que a gente tem, ou aquilo que a gente faz, né? Então, a gente fica reclamando e nesse reclamar, até esse pouco, a gente pode acabar perdendo, né? E quando a gente ama, quando a gente faz coisas com amor, quando a gente tem esse sentido da vida equilibrado em nossas vidas, e a gente é grato a essas poucas coisas que a gente tem, as coisas vão acontecendo e mais a gente vai conseguindo, né? Tá bom? Força de Oxum é prosperidade, né? Ela traz isso aí, porque tudo que é feito com amor prospera. Possa abençoar isso em nossas vidas e que a gente possa ser amparado por esse trono, hoje e sempre. Axé. Gratidão. Axé, que assim seja. Axé. Gratidão. Boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite. Boa noite. Até a próxima aula. Boa noite. Boa noite.